Bom dia, oficialmente falando. Para quem me conhece, sou o professor Valdir Júnior. Para quem não me conhece, também sou o professor Valdir Júnior. E esse é o História Mal Cantada. Esse é o vídeo de número 3 de um total de 4 vídeos em que estamos falando sobre as civilizações pré-colombianas. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre os astecas. As origens culturais dos astecas. Esses carinhas sofreram influência de olmecas, toltecas e os próprios maias. Essas são as influências dos astecas. Como é que a história dos astecas começou? A mitologia asteca ajuda a gente a entender. A mitologia conta mais ou menos o seguinte. Conta-se que os mexicas, que são os astecas, eles tiveram que abandonar a sua cidade e seguiram rumo a uma nova localização, onde eles fundariam uma nova cidade em homenagem aos deuses. Mas como é que esses caras saberiam onde eles deveriam fundar essa cidade? Os deuses é que iriam mostrar. E qual seria o sinal? O sinal seria o momento em que eles avistassem uma águia pousada em um cacto, segurando em seu bico uma serpente. E eles tiveram essa imagem no lago de Texcoco, aonde fundaram o primeiro templo, que mais tarde se tornaria a sua capital, a cidade de Tenochtitlan. É legal a gente salientar o seguinte: esse símbolo que eu acabei de relatar para vocês, que está presente lá na mitologia asteca, está presente na bandeira mexicana. Isso ajuda a gente a entender que a cultura dos astecas ainda é uma cultura presente. A civilização asteca já não existe mais, mas a cultura desses carinhas ainda está presente e a bandeira do México é um exemplo disso. Esses astecas estiveram aqui por volta do século XV e século XVI, para algumas fontes do século XIV até o século XVI. A localização. Onde é que essa civilização se desenvolveu? A capital desses carinhas, Tenochtitlan, estava situada onde hoje está situada a cidade do México, que é a atual capital do México. E é interessante a gente frisar o seguinte: essa cidade, Tenochtitlan, era uma cidade enorme. Para a época, ela era uma coisa de louco, fantástica. Os europeus que chegaram até Tenochtitlan, com certeza se surpreenderam com as dimensões da cidade, com a organização dessa cidade. A organização social dos astecas era semelhante à organização social dos maias. Existia uma hierarquia social, ou seja, alguns mandam e outros obedecem. Agora, uma diferença fundamental: os maias não constituíram um império, se organizavam em cidades-estados independentes, autônomas. Esses astecas constituíram um império. E essa é justamente uma característica dos astecas, uma civilização guerreira que, pelo uso da força, pelo uso das armas, conquistou seus vizinhos e impôs a sua vontade. O líder desses carinhas era chamado de Huey Tlatoani, que significa o grande orador. Diante disso, podemos concluir que a política desses carinhas também é uma teocracia. Existe a mistura de poder político com poder religioso. Já que eu falei aqui sobre religião, aproveito para falar um pouquinho mais sobre a mitologia. Lembrando, antes de explicar aqui a mitologia, esses astecas, eles acreditavam em vários deuses e acreditavam que os deuses poderiam colocar fim ao mundo a qualquer momento se não estivessem satisfeitos. E eles só ficavam satisfeitos se os homens realizassem sacrifícios a esses deuses. E esses sacrifícios tinham que ser sangrentos. Você tinha que oferecer sangue e o coração humano para esses deuses, para eles poderem ficar sossegados e deixar o mundo correr. E aí, segundo a mitologia, existia um deus chamado Quetzalcoatl. Esse deus era o benfeitor da humanidade. E ele chegou para a galerinha e falou: ó, pode parar, não precisa mais de sacrifício, estamos cheios de sangue. Mas o outro deus, um carinha chamado Tezcatlipoca, falou: não, que isso, queremos sangue sim, maninho, se liga no movimento, aqui não, a gente quer sangue, tá ligado? E aí esses dois deuses começaram a brigar. O deus que propôs o fim dos sacrifícios, o Quetzalcoatl, acabou perdendo e ele saiu para o exílio em uma barca lotada de serpentes. O interessante é a gente notar o seguinte:
entrou-se para o imaginário social a ideia de que um dia esse Deus retornaria e daria início a uma nova ordem social. Daria início a uma ordem social em que não mais seriam necessários os sacrifícios humanos. Esse mito é interessante porque ele vai casar direitinho com o final da história dos astecas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o final dessa história e aí esse mito vai fazer todo sentido. Os conhecimentos dos astecas. Esses caras eram feras na matemática, na astronomia, na arquitetura, na agricultura. E para ilustrar essa engenhosidade dos astecas, eu trouxe aqui para vocês as chinampas. O que eram as chinampas? Ilhas artificiais, que foram criadas de uma forma engenhosa. A cidade de Tenochtitlan ficava em um lago. E aí a galera precisava plantar. O terreno para as plantações tinha acabado e essa galera precisava aumentar a área da agricultura. Tiveram uma sacada legal. Pensaram assim, ó, vamos criar as ilhas artificiais, que são as chinampas. Como é que esses caras faziam? Eles procuravam a área do lago em que fosse mais rasa e aí enfincavam estacas ali no fundo do lago, amarravam essas estacas umas às outras e iam depositando sedimento ali dentro, até que aquilo ficava superior às águas do lago. E ali os caras então passaram a realizar a agricultura. E plantavam muita coisa, como você está vendo aí na tela. Milho, feijão, pimenta, cacau, batata, algodão, tabaco. Tudo isso, senhores, plantações desses astecas, graças a essa inovação, graças a essas chinampas que eram as ilhas artificiais. O fim dos astecas. Esses astecas foram dominados pelos espanhóis. O grande nome do conquistador espanhol é um cidadãozinho chamado Hernán Cortés. Foi esse cara que entrou para a história como sendo o cara que conquistou a civilização dos astecas. Mas é muito importante bater na seguinte tecla. Segundo os historiadores, essa dominação só foi possível porque esse Hernán Cortés, esse espanhol, firmou aliança com tribos locais que eram dominadas pelos astecas, mas que não queriam ser dominadas por eles. E aí enxergaram nos espanhóis a possibilidade de liberdade. Eles estavam enganados, né? Claro, porque os espanhóis vão dominar esses carinhas. Mas naquele momento eles não tinham essa noção. Eles viam nos espanhóis a possibilidade de liberdade. Um detalhe legal aí sobre essa dominação dos espanhóis em relação aos astecas. O Cortés, enquanto se dirigia à capital asteca, Tenochtitlan, andou por inúmeras regiões. E na passagem em um dos determinados locais, ele ganhou de presente uma jovem. Chegaram para ele e falaram: "Ah, você é muito cortês, então leva essa jovem para você." E deram a jovem de presente para ele. Ela foi batizada como Marina, na língua dos espanhóis. Localmente ela tinha outro nome, mas vamos chamar ela aqui de Marina. A Marina sabia falar a língua nativa e rapidamente aprendeu a falar o espanhol. E ela foi de fundamental importância na conquista dos astecas. E qual foi a importância fundamental da Marina? O que ela forneceu ao Cortés? Informação. Informação que o Cortés soube utilizar de forma brilhante. Uma informação fundamental que agora se liga lá com a mitologia do Quetzalcoatl. Ela chegou para o carinha e falou: ó, o pessoal está achando que você é o Deus que voltou para estabelecer a nova ordem, para colocar fim nos sacrifícios. Até o imperador está acreditando nisso. De posse dessa informação, o Cortés soube criar uma estratégia para dominar esses astecas. E foi assim que houve o domínio, através da informação, das armas, das doenças trazidas pelos europeus. Isso é fundamental. Os europeus trouxeram doenças que os nativos não tinham como se proteger, e aí então esses caras usaram armas biológicas sem saber que estavam usando. E essas armas biológicas foram mais mortais do que as armas de fogo. E, de suma importância, as alianças que eles fizeram com as tribos locais que permitiram a eles um maior poder de fogo. Uma última curiosidade aqui sobre esses astecas: o jogo de bola. Esses caras jogavam bola. E olha que curioso, a bola pesava aproximadamente 4 quilos. Qual que era a regra desse jogo?
você não podia usar as mãos e nem os pés. Para bater na bola, você só podia usar os quadris, os joelhos e as coxas. Como que era o gol? Você tinha que fazer a bola passar por um arco que estava suspenso do chão em algumas arenas a mais ou menos 6 metros. Em outras arenas, ele estava colocado a 2 metros. Mais ou menos como você está aí acompanhando na imagem. Você tinha que fazer a bola passar ali. Agora, galerinha, olha o tanto que era difícil. Sem usar as mãos, né? Só usando os quadris, os joelhos e as coxas. Massa. MMA, galerinha, é fichinha. A bola era tão pesada e o contato físico tão intenso que muitas vezes esses caras se contundiam, se machucavam. E várias vezes eles vinham a óbito por conta dessa contusão. O prêmio, o grande prêmio, a morte. Esses carinhas que venciam, eles eram oferecidos em sacrifícios aos deuses, em homenagem aos deuses. Olha que legal, depois de tanto sacrifício, depois de uma árdua luta para conseguir fazer a bola passar por aquele arco, você recebe como prêmio a morte. Mas calma, há controvérsias aí. Nem todos acreditam que eram os vencedores que eram sacrificados. Existe divergência. Para algumas fontes, quem era sacrificado eram os perdedores. E para esse jogo eram utilizados as pessoas que eram dominadas pelos astecas. Os seus inimigos é que jogavam e depois eram sacrificados em homenagem aos deuses, né, para oferecer o sangue a esses deuses. É isso. Sobre os astecas, era isso que eu queria falar para vocês. Muitíssimo obrigado pela atenção. Valeu. Fui!